Ela acordava antes do sol, limpava o chão de mármore de quem tinha tudo, e ainda assim dormia com mais dignidade do que qualquer um daquele condomínio. Bruna não tinha dinheiro, não tinha sobrenome importante, não tinha nada que aquele mundo reconhecesse como valor. Mas tinha algo que nenhum deles conseguia comprar, e foi exatamente isso que conquistou o homem mais disputado do lugar. Só que quando a mulher errada descobriu, resolveu destruir tudo. O que ela não esperava era que a humilhação final não seria de Bruna, seria dela. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Ela não sabia, naquele momento, que uma simples decisão mudaria tudo. Não sabia que uma porta batida com humildade poderia abrir outra com grandeza. Não sabia que o destino, às vezes, disfarça milagres de dias comuns. Mas Bruna estava prestes a descobrir. A comunidade acordava cedo. Era assim todos os dias. O cheiro de café passado misturado com o barulho dos vizinhos, o som de portões rangendo, de crianças correndo, de motos acelerando nas vielas. Um ritmo próprio, caótico e acolhedor ao mesmo tempo. E no meio de tudo isso havia Bruna, 25 anos, cabelos castanhos compridos que ela prendia com um elástico simples, olhos escuros que tinham o costume de observar tudo com atenção. Um detalhe aqui, uma expressão ali. Linda de um jeito natural, sem esforço, sem artifício. O tipo de beleza que não precisa de moldura para ser notada. Ela acordava antes de todos. Varria o quintal ainda no escuro. Esquentava o leite e deixava o café coado esperando pelo pai. Seu Antônio saía às 5h30. Era porteiro de um prédio no centro da cidade e em mais de 20 anos de profissão jamais chegou atrasado. Era seu orgulho. Um homem simples, de poucas palavras e muita dignidade. Bruna, você não precisava acordar tão cedo, ele dizia toda manhã sentando à mesa. Eu sei, pai, ela respondia, sempre com o mesmo sorriso. Mas eu gosto de tomar café com você. Que era verdade. Aqueles minutos antes do dia começar eram os favoritos dela. Só eles dois. O silêncio da madrugada ainda pairando no ar e a certeza de que o amor mais simples do mundo era também o mais sólido. Dona Cida, a mãe, dormia um pouco mais. Cuidava da casa com um capricho que fazia a vizinhança comentar. A casinha pequena era sempre limpa, cheirosa, arrumada. Fazia o que podia com o que tinha, e fazia com amor. Bruna havia aprendido com ela que dignidade não tem relação com tamanho de imóvel. Filha única, o orgulho da família. Desde que aprendeu a ler, Bruna nunca precisou ser mandada a estudar. Ela mesma buscava os livros, resolvia os exercícios, tirava dúvidas na biblioteca da escola. Quando passou no vestibular para a Faculdade Federal de Administração, seu pai chorou. Chorou igual menino, abraçado a ela no corredor estreito de casa, sem vergonha nenhuma. Minha filha vai ser doutora, ele disse entre soluços. Ainda falta muito, pai. Não importa, você vai chegar lá. E Bruna acreditava. Era o 2º ano de faculdade. A noite inteira dedicada às aulas, às apostilas, aos trabalhos em grupo que ela muitas vezes carregava sozinha porque tinha mais garra que os colegas. Acordava cedo, dormia tarde e no meio do caminho ainda ajudava a mãe com a casa. Nunca reclamou. Nunca pediu mais do que havia. Mas havia chegado um momento em que a conta não fechava mais. Não era uma crise repentina. Era o acúmulo silencioso do tempo. O preço do gás que subiu, o remédio da pressão do pai que triplicou, a conta de luz que veio com atraso e juros. Bruna via. Via o pai chegando em casa com o rosto mais cansado. Via a mãe contando moedas na cozinha com a porta quase fechada, achando que a filha não percebia. Mas Bruna percebia tudo. E foi numa dessas noites, depois da faculdade, enquanto o ônibus sacudia no caminho de volta para casa, que ela tomou a decisão que mudaria sua vida. Eu preciso trabalhar. Não havia drama nisso. Não havia choro nem angústia. Foi uma conclusão limpa, firme, como ela era. Tinha 25 anos, saúde, disposição e vontade. O que faltava era oportunidade. E oportunidade ela ia atrás. No dia seguinte, acordou mais cedo ainda. Imprimiu currículos na lan house da esquina. Gastou o dinheiro que tinha separado para o lanche.
e saiu. Percorreu o comércio da redondeza um a um: mercadinho, farmácia, papelaria, salão, loja de roupas. Deixou seu nome em todos. Perguntou com educação. Agradeceu mesmo quando a resposta era negativa e seguiu em frente sem desanimar. De volta em casa, comentou com algumas vizinhas no portão: se souberem de alguma vaga, me avisem. Tô procurando emprego, qualquer coisa que dê para conciliar com a faculdade. As mulheres assentiram, prometeram passar a palavra. E Bruna foi dormir naquela noite com a leveza de quem fez sua parte. Uma semana se passou. Nenhum retorno. Ela continuou saindo, continuou insistindo, mas a realidade do mercado era dura. Sem experiência formal no currículo, as portas demoravam a abrir. Foi então que Dona Maria apareceu. Maria tinha 45 anos, corpo miúdo e sorriso largo, que parecia não ter fim. Era vizinha de longa data, amiga íntima de Dona Cida e uma das mulheres mais queridas da comunidade. Trabalhava havia anos na mesma casa, a mansão de um jovem milionário num condomínio fechado de alto padrão do outro lado da cidade. Cuidava da casa, organizava tudo, fazia a comida. Era de confiança absoluta. Numa tarde de terça-feira, ela bateu no portão da casa de Bruna com um sorriso diferente. O sorriso de quem tem uma boa notícia guardada. Bruna, minha filha, me deixa entrar que eu tenho uma coisa para te contar. Sentaram na sala. Dona Cida trouxe café e Maria explicou com cuidado. O moço da mansão onde eu trabalho, o Sr. Caíque, ele está precisando de uma faxineira. Só um dia por semana, mas é numa boa casa. Ele paga bem, é educado, não dá trabalho. Eu pensei em você na hora que ele me pediu para ver se eu conhecia alguém. Bruna ficou quieta por um momento. Faxineira. Ela nunca havia pensado nisso especificamente, mas tinha limpado a própria casa a vida toda. Sabia esfregar, sabia organizar, sabia trabalhar com capricho. E um dia por semana cabia perfeitamente com os outros dias que ela ainda precisava usar para continuar procurando algo fixo. Eu topo, disse ela antes mesmo de perguntar o valor. Maria sorriu ainda mais largo. Eu sabia que você ia topar. Vou avisar ele que você vai amanhã fazer um teste. Se gostar do serviço e você gostar do ambiente, você começa na mesma semana. Naquela noite, Bruna não conseguiu dormir muito, não de ansiedade ruim, mas daquela antecipação boa, quando a vida finalmente dá um sinal de que vai mudar. Ela olhou para o teto do quartinho pequeno, ouviu o barulho da rua lá fora e pensou: é só um começo, mas é um começo. E começos, ela sabia, eram tudo. Na manhã seguinte, ela se arrumou com cuidado, roupas simples, limpas, cabelo preso. Pegou o ônibus ao lado de Dona Maria, que ia na mesma direção. A cidade foi ficando diferente enquanto elas avançavam. As ruas mais largas, as calçadas mais arborizadas, os carros mais novos. E então, o condomínio surgiu no fim de uma avenida longa. Grades altas, guarita com segurança, câmeras discretas. Um mundo dentro de outro mundo. Bruna respirou fundo enquanto a van do condomínio as levava até a mansão. Ela não sabia, naquele instante, que ali dentro havia um homem que estava prestes a mudar de vida também. Sem saber, sem planejar, sem ter a menor ideia do que estava por vir. Mas o destino, como sempre, já havia decidido. A mansão era maior do que Bruna havia imaginado. E ela tinha imaginado muito no caminho até ali. 2 andares de arquitetura moderna, fachada em pedra escura e vidro, jardim impecável na entrada, com plantas que pareciam regadas por horário marcado. Uma piscina azul turquesa faiscava lá no fundo, visível mesmo da porta principal. Dentro, o piso de mármore claro refletia a luz da manhã como um espelho. Teto alto, obras de arte nas paredes, móveis que Bruna tinha certeza de que custavam mais do que um ano inteiro do salário do pai. Ela entrou sem fazer barulho, como se soubesse instintivamente que aquele era um ambiente que pedia respeito. Pode ficar à vontade, disse Dona Maria, percebendo o olhar cauteloso da moça. É uma casa bonita, mas é só uma casa. E o Caíque é um moço simples, pode acreditar. Bruna assentiu, mas continuou atenta, observando cada detalhe com aqueles olhos escuros que não perdiam nada. Foi então que ele desceu.
Kaique tinha 30 anos, mas carregava nos ombros a postura de alguém que havia construído muito mais do que a idade costuma permitir. Alto, cabelos escuros levemente despenteados, como se tivesse acabado de sair de uma reunião importante e esquecido de olhar no espelho. Vestia uma camisa social com as mangas dobradas até o cotovelo e uma calça de tecido. Nada extravagante, nada que gritasse riqueza. E talvez fosse exatamente isso que o tornasse diferente. Seus olhos eram castanhos, sérios, do tipo que olham para uma pessoa e parecem calcular mais do que simplesmente observar. Quando chegou ao pé da escada e viu Bruna parada na sala, ele parou por um instante. Apenas um instante. Tão breve que qualquer pessoa desatenta teria perdido. Mas Dona Maria não era desatenta e sorriu baixinho para si mesma. Kaique, essa é a Bruna, apresentou ela. A moça que eu te falei. Ele desceu os últimos degraus com calma e estendeu a mão. Kaique, seja bem-vinda. Bruna, ela respondeu, firme, olhando diretamente para ele sem intimidação. Obrigada pela oportunidade. Ele apreciou isso. Sem que ela soubesse, apreciou muito. Havia algo na postura dela, reta, segura, sem bajulação, que destoava do que ele estava acostumado a ver. Gente que chegava à sua casa curvava a espinha antes mesmo de falar. Bruna não. Conversaram por poucos minutos. Kaique explicou o que precisava. Faxina completa uma vez por semana. Produto ele fornecia, horário flexível, combinado feito ali mesmo. O valor que ele ofereceu fez Bruna piscar uma vez, mas ela não demonstrou surpresa. Era bom, era mais do que esperava. Pode começar hoje mesmo, se quiser, disse ele. Pode, ela respondeu. E assim começou. Bruna trabalhou durante toda aquela manhã com uma dedicação que não precisava de plateia. Cada cômodo recebia atenção como se fosse o último. Esfregava com cuidado, organizava sem mexer no que não devia, limpava os vidros até ficarem transparentes como ar. Dona Maria a observava de soslaio de tempos em tempos e balançava a cabeça, satisfeita. Kaique, que havia dito que ia ao escritório, não foi. Ficou no andar de cima, trabalhando no computador, segundo ele mesmo explicou, quando Maria subiu para avisar que o almoço estava pronto. Mas a verdade, que ele não diria para ninguém, era que havia algo naquela casa naquele dia que estava diferente. Um movimento leve, um capricho silencioso que ele percebia nos cômodos que Bruna já havia terminado. E de vez em quando, sem querer, ele se via descendo as escadas com alguma desculpa vaga. Pode deixar esse armário, eu arrumo depois, disse ele numa das vezes passando pela sala. Já está feito, respondeu ela sem olhar para cima, terminando de dobrar uma manta no sofá. Ele ficou parado por um segundo, sem ter mais o que falar, e voltou para cima. A segunda vez ele desceu com um copo vazio na mão, como se fosse buscar água. A cozinha já está limpa, avisou Bruna, desta vez com um olhar rápido e algo que era quase um sorriso. Kaique não respondeu. Pegou a água, virou as costas e ela teve quase certeza de que ele estava escondendo um sorriso também. A notícia se espalhou rápido dentro do condomínio. Nesses lugares fechados de alto padrão, as novidades circulam com a mesma velocidade do lado de fora, só que em grupos de mensagens, com fotos de viagens internacionais no meio. E a faxineira nova, jovem, bonita, caprichosa, virou assunto antes mesmo de terminar a primeira semana. No grupo dos moradores, os elogios apareceram naturalmente. Uma mansão do condomínio chamou Bruna para fazer um orçamento. Depois outra. Antes de completar o mês, ela tinha 3 casas. Segunda na mansão de Kaique, terça na casa de um casal de executivos, quarta na mansão de uma empresária que viajava muito e precisava de tudo organizado para quando voltasse. 3 dias de trabalho. 3 casas. Uma renda que finalmente fazia diferença no orçamento de casa. Bruna voltava para a comunidade no fim de cada tarde, com o corpo cansado e o sorriso no rosto. Ajudava a mãe com o jantar, tomava banho, revisava as apostilas da faculdade e pegava o ônibus. Dormia pouco. Reclamava menos ainda. E Kaique, sem perceber direito o que estava acontecendo, começou a encontrar pretextos para conversar com ela nas segundas-feiras. Era sempre algo pequeno.
Uma pergunta sobre onde ela havia colocado determinado objeto. Um comentário sobre o tempo. Uma observação sobre o jardim. Nada que parecesse intencional para quem de fora observasse, mas Dona Maria observava de dentro, e ela entendia muito bem o que estava acontecendo. Numa segunda-feira específica, enquanto Bruna limpava o escritório do segundo andar, o único cômodo que ela ainda não havia feito, Kaique estava lá, trabalhando. Ela entrou com o material de limpeza, pediu licença com educação, e ele disse que podia continuar, que não a atrapalharia. Por alguns minutos ficaram em silêncio. Ele no computador, ela limpando as prateleiras com cuidado. Então ele perguntou, sem olhar para ela. Você faz faculdade à noite, a Maria me contou. Qual curso? Administração, respondeu ela. Federal, segundo ano. Gosta? Ela parou por um momento, genuinamente pensando na resposta. Gosto muito. É o que eu escolhi, porque acredito que vai me levar onde eu quero chegar. Ele girou levemente a cadeira, agora olhando para ela. E onde você quer chegar? Bruna o encarou com aquela mesma calma direta que havia chamado a atenção dele logo no primeiro dia. Longe, disse ela, simples assim. Longe de onde comecei. Não porque tenho vergonha de onde comecei, mas porque eu sei que posso mais. Kaique ficou quieto por um momento. E havia naquele silêncio algo que ela não soube nomear, mas que pousou no ar entre eles como uma coisa delicada e real. Isso é mais do que a maioria das pessoas consegue responder, disse ele por fim, virando a cadeira de volta para o computador. Bruna retomou o trabalho, mas havia algo diferente agora. Uma leveza estranha. Uma consciência nova de que aquele homem a ouvia de um jeito diferente do que ela estava acostumada. Foi numa quarta-feira que Karen apareceu pela primeira vez. Bruna saía da mansão da empresária, material de limpeza na mochila, cabelo ainda preso do trabalho, quando um carro branco parou alguns metros à frente. A mulher que desceu tinha 27 anos, cabelos loiros impecáveis, roupas que eram caras sem precisar de logotipo. Bonita de um jeito calculado, desses que levam tempo na frente do espelho e sabem disso. Karen morava com os pais numa das maiores mansões do condomínio. Herdeira de uma fortuna antiga, criada sem ouvir a palavra não. Acostumada a que o mundo se organizasse em torno dos seus desejos. E o único desejo que o mundo havia teimado em não atender era Kaique. Ela estava apaixonada por ele havia anos. Não do tipo apaixonada que faz o coração tremer, do tipo que não aceita não ter o que quer. E Kaique, educado e distante como sempre, nunca havia correspondido de verdade. Mas ela insistia. Aparecia com desculpas, criava situações, frequentava sua casa com regularidade. E ele sempre conseguia escapar com elegância. Naquele dia, ela havia estado na mansão de Kaique quando Bruna ainda estava lá. Tinha entrado pela porta como entrava sempre, sem avisar como se fosse da casa. E havia encontrado os dois na sala, conversando com uma naturalidade que fez algo apertar dentro do peito de Karen. Ela controlou a expressão. Sorriu com aquela habilidade ensaiada que anos de convívio social haviam refinado. Você é a faxineira nova? Eu ouvi falar de você no grupo. Dizem que seu trabalho é ótimo. Obrigada, respondeu Bruna sem afetação. Karen virou para Kaique com um sorriso que não chegava aos olhos. Posso te roubar por um instante? E com um gesto suave de mão em direção a Bruna, disse: Pode continuar seu trabalho, querida. Era sutil. Era educado na superfície. Mas Bruna sentiu o que havia por baixo daquelas palavras. O peso do você fica no seu lugar. Ela não respondeu. Continuou o que estava fazendo como se nada tivesse acontecido. Mas enquanto arrumava os produtos de limpeza na mochila, naquela quarta-feira do lado de fora, ela pensou na cena. E pensou em Kaique. E em como ele havia ficado parado, sem se mover na direção de Karen, com nenhum entusiasmo real. Não é da minha conta, ela disse para si mesma. Mas o pensamento voltou 2 vezes no ônibus até a faculdade. E uma vez antes de dormir. Às vezes, o coração começa a se mover antes que a cabeça dê permissão. Karen não era burra. Era uma das coisas que as pessoas erravam ao julgá-la pela aparência. Loira, rica, mimada. Achavam que por trás daquilo tudo havia pouca substância.
mas havia. Havia inteligência, estratégia e uma frieza calculada que ela sabia esconder atrás do sorriso perfeito. E foi com essa inteligência que ela observou, esperou, analisou. Viu Kaique na janela quando Bruna saía da mansão ao lado. Viu o jeito que ele ficava parado por um segundo a mais do que o necessário. Viu a expressão que ele tinha quando o nome dela era mencionado no grupo dos moradores. Aquela neutralidade forçada que Karen conhecia bem, porque havia tentado provocar o oposto nele por anos, sem sucesso. Kaique nunca havia olhado para ela assim. Nunca havia ficado quieto com aquele tipo de atenção quando ela estava por perto. E estava olhando daquele jeito para uma faxineira de comunidade com cabelo preso e roupa simples. Algo que Karen nunca havia sentido de verdade começou a crescer dentro dela. Uma raiva misturada com humilhação, enrolada em ciúme. Um coquetel venenoso que, em vez de paralisá-la, a colocou em movimento. Se eu não consigo pelo amor, ela pensou numa noite sozinha no quarto enorme da mansão da família, eu consigo pela eliminação. E assim, o plano começou. O primeiro passo foi calculado com cuidado cirúrgico. Karen apareceu na porta da casa de Bruna. Não na comunidade, mas no condomínio, numa manhã em que a moça terminava o serviço na mansão ao lado. Abordou-a com um sorriso largo, o tipo que Bruna já havia aprendido a reconhecer como falso, mas que ainda não tinha provas para desmontar. Bruna, que bom te encontrar. Eu queria te chamar para trabalhar na minha casa também. Uma vez por semana, quinta-feira. O que você acha? Bruna pensou por um instante. Mais um dia de trabalho, mais uma renda. A lógica era simples. Aceito, disse ela. Me fala o horário e os detalhes. E assim Karen a colocou dentro da própria teia. Agora Bruna trabalhava segunda na mansão de Kaique, terça na casa do casal de executivos, quarta na mansão da empresária e quinta na casa de Karen. 4 dias de trabalho, 4 casas. Uma rotina que a deixava exausta, mas grata. O que ela não sabia era que a quinta-feira havia sido pensada como armadilha. Na casa de Karen, as coisas eram diferentes desde o primeiro dia. Não era o trabalho em si. Bruna sabia limpar, sabia organizar, sabia fazer o serviço com a mesma qualidade que fazia nas outras casas. O problema era o ambiente. Era a forma como Karen aparecia no meio do serviço com comentários que pareciam observações inocentes, mas picavam por baixo. Esse canto aqui você deixou passar, dizia ela, passando o dedo numa superfície que Bruna havia limpado há 10 minutos. Esse produto você usou errado, comentava, sem especificar como seria o certo. As outras faxineiras que trabalhavam aqui tinham mais cuidado com esse vaso, murmurava de passagem. Bruna respondia com silêncio e correção. Não dava o braço a torcer quando havia erro real, mas também não abaixava a cabeça para a crítica que não fazia sentido. E era exatamente isso que irritava Karen ainda mais. Ela esperava submissão. Esperava que a moça se curvasse, pedisse desculpas, ficasse vermelha de vergonha. Mas Bruna continuava de pé. Não com arrogância, não com agressividade, mas com uma serenidade que parecia inabalável. E Karen não sabia o que fazer com serenidade. Então, escalonou o plano. Começou no grupo de mensagens dos moradores. Uma mensagem aqui, uma observação acolá. Nada direto. Karen era inteligente demais para a acusação direta. Era o tipo de insinuação que parece inocente quando você lê sozinha, mas vai se acumulando até formar uma imagem. Gente, alguém mais está com a impressão de que algumas coisinhas andam sumindo em casa depois da faxina? Ninguém respondeu com certeza, mas a semente havia sido plantada. 2 dias depois, ela voltou ao assunto numa conversa particular com 2 moradoras amigas suas. Mulheres que confiavam em Karen sem questionar, que haviam crescido no mesmo círculo social e compartilhavam o mesmo reflexo de desconfiança para com quem vinha de fora. Eu não quero acusar ninguém, disse Karen com voz suave e expressão preocupada. Mas coincidência é coincidência. Sumiu um par de brincos meus, sumiu um porta-retrato pequeno da Fernanda. Justo depois da faxina. As mulheres trocaram olhares.
Você acha que foi ela? Eu não sei. Karen suspirou. Só sei que antes dela não sumia nada. A informação chegou até Bruna de um jeito que ela não esperava. Foi Dona Maria quem avisou, com a voz baixa e o rosto preocupado, numa manhã de segunda-feira antes da faxina na mansão de Kaique. Bruna, minha filha, eu preciso te contar uma coisa, e eu quero que você ouça com calma. Bruna ouviu, e enquanto ouvia, sentiu algo que raramente havia sentido. Uma mistura de incredulidade com indignação tão pura que chegava a doer fisicamente no peito. Estavam dizendo que ela roubava. Ela, que havia crescido ouvindo do pai que caráter era o bem mais precioso que um ser humano podia ter. Que havia aprendido com a mãe que o que é dos outros não se toca. Que havia trabalhado com honestidade em cada canto que limpou, sem jamais olhar para nada além do que era seu dever fazer. Eu nunca peguei nada que não fosse meu, disse ela com a voz firme, mas os olhos brilhando. Nunca na vida. Eu sei, minha filha. Maria segurou suas mãos. Eu sei, mas a Karen está espalhando isso por aí. E algumas das mulheres estão acreditando. Bruna ficou em silêncio por um longo momento. Pensou nas opções que tinha. Poderia ir até Karen e confrontá-la. Poderia responder no grupo. Poderia pedir a Kaique que intervisse. Mas só de pensar nisso, sentiu um nó no estômago, porque não era o tipo de mulher que precisava que alguém brigasse suas batalhas. Pensou no que custaria ficar. Continuar aparecendo naquele condomínio toda semana, sentindo os olhares, carregando o peso de uma mentira que não era sua. Continuar sorrindo para rostos que escondiam desconfiança. E pensou no que custaria ir embora. A resposta veio numa quinta-feira. Bruna havia chegado na mansão de Karen no horário combinado. Entrou, cumprimentou, começou o serviço. Mas algo estava diferente naquele dia. Havia duas amigas de Karen sentadas na sala, tomando café, e as três falavam num tom baixo que silenciou quando Bruna passou. Ela continuou trabalhando. Então Karen se levantou. Veio até a cozinha onde Bruna limpava os armários e disse com aquela voz suave e venenosa que havia aperfeiçoado com tanto cuidado. Bruna, antes de você ir embora hoje, eu preciso checar sua bolsa. O silêncio que se seguiu durou menos de 3 segundos. Mas foi um silêncio denso, cheio de coisa. As duas amigas que haviam se aproximado sem fazer barulho, os olhares de canto que esperavam para ver o que ia acontecer, a expressão de Karen que tentava parecer constrangida e não conseguia esconder o prazer. Bruna parou, colocou o pano de limpeza na pia com cuidado. Virou-se devagar. Minha bolsa, repetiu ela, com uma calma que vinha de um lugar muito fundo. É só uma precaução, disse Karen, encolhendo os ombros com falsa delicadeza. Algumas coisas sumiram e eu precisaria... Não, disse Bruna. O tom não era agressivo, não era alto. Era apenas definitivo, do jeito que uma porta se fecha com firmeza, sem precisar bater. Não vou abrir minha bolsa porque não tenho nada que seja seu. Nunca peguei nada de ninguém nessa vida. E se você ou qualquer pessoa aqui pensa diferente disso, é porque escolheu acreditar numa mentira. E isso não é problema meu. É de vocês. Ela pegou a mochila, colocou no ombro e olhou para Karen uma última vez. Não com raiva, com algo que era quase pena. Pode considerar meu serviço aqui encerrado. E saiu. Naquela tarde, sentada no ônibus de volta para casa, Bruna tomou a segunda decisão que mudaria tudo. Ligou para Dona Maria. Maria, eu não vou voltar. Não só para a casa da Karen. Para nenhuma. Eu não consigo trabalhar num lugar onde plantaram isso sobre mim. Não consigo mais entrar naquele condomínio. Bruna, minha filha, eu sei que vai te complicar também, me desculpa por isso. Mas eu prefiro começar do zero do que trabalhar onde não confiam em mim. Maria ficou em silêncio. Depois disse, com a voz embargada, você é igual sua mãe, sabia? A mesma teimosia boa. A mesma dignidade boba que não tem preço. Bruna sorriu, e pela primeira vez naquele dia, os olhos marejaram. Mas não de derrota, de resolução. Ela não sabia ainda que do outro lado da cidade, dentro de uma sala de reunião envidraçada no 12º andar de um prédio corporativo, um homem havia recebido uma mensagem de Dona Maria contando o que havia acontecido. E que aquele homem havia lido a mensagem 2 vezes,
fechado o computador e ficado olhando para o nada por um bom tempo. Porque algumas histórias não terminam quando a porta se fecha. Às vezes, é exatamente aí que elas começam de verdade. Kaique não era homem de agir por impulso. Havia construído um império tomando decisões com a cabeça fria, analisando variáveis, pesando riscos, esperando o momento certo. Era assim nos negócios, era assim na vida. As pessoas que o conheciam bem diziam que ele tinha uma paciência que beirava o sobre-humano, e ele nunca havia visto isso como defeito. Mas naquela tarde, depois de ler a mensagem de Dona Maria, ele fechou o computador antes de terminar a reunião. Pediu desculpas aos sócios com uma brevidade que não admitia questionamento, pegou o paletó na cadeira e saiu. No carro, ficou parado por alguns minutos no estacionamento do prédio. Ele conhecia Bruna havia poucas semanas. Sabia onde ela morava, o que estudava, o quanto trabalhava. Sabia do pai porteiro e da mãe que cuidava da casa. Sabia, porque havia prestado atenção em cada palavra que ela havia dito, mesmo nas que pareciam pequenas, que ela tinha uma noção de dignidade que não era ensinada em escola nenhuma. Era cultivada. Era escolhida todo dia, mesmo quando custava caro. E custara caro dessa vez. Ele ligou o carro. Bruna estava em casa quando o portão bateu lá fora. Havia chegado fazia menos de uma hora. Havia contado para a mãe o que havia acontecido, com cuidado, sem drama. E Dona Cida havia ficado quieta por um momento, depois abraçado a filha sem dizer nada. Era o tipo de abraço que não precisava de palavras. Agora, Bruna estava na cozinha ajudando a mãe com o jantar em silêncio, quando ouviram a buzina discreta lá na rua. Deve ser para a casa do lado, disse Dona Cida, mas o celular de Bruna vibrou ao mesmo tempo. Era uma mensagem de um número que ela havia salvo como Kaique, Mansão. Porque era assim que havia registrado quando combinaram o serviço pela primeira vez. Estou na frente da sua casa. Pode descer? Só quero conversar. Bruna ficou olhando para a tela por um tempo que pareceu mais longo do que foi. Quem é? Perguntou a mãe de longe. É um conhecido, respondeu ela. Depois, mais baixo, quase para si mesma. Já volto. Ele estava apoiado no capô do carro, braços cruzados, olhando para a rua com aquela expressão fechada que Bruna já havia aprendido a ler como concentração, não frieza. Quando a ouviu se aproximar, virou-se. Por um momento, nenhum dos dois falou. A rua era simples, calçada irregular, postes de luz amarelada, crianças ainda brincando no fim da tarde, mesmo com o sol quase embaixo do horizonte. Um cachorro passou de trote. Um vizinho acenou de longe. O mundo da comunidade continuava girando normalmente, indiferente ao fato de que ali havia um homem que morava em mansão parado numa calçada comum, como se fosse o lugar mais natural do mundo para ele estar. Você não precisava vir, disse Bruna. Eu sei, respondeu ele. Então por que veio? Kaique ficou quieto por um segundo, e ela percebeu que ele estava pesando as palavras com cuidado, como sempre fazia. Não por frieza, mas porque não era homem de dizer o que não queria dizer. Aria me contou o que aconteceu, disse ele por fim. E eu vim porque você merecia mais do que silêncio da minha parte. Bruna cruzou os braços, mas não de defesa. Era mais um gesto de quem está se preparando para ouvir algo que pode custar. Eu sei que você não vai voltar, continuou ele, e eu respeito isso. Eu não vim pedir que você volte. Vim porque queria que você soubesse que eu sei a verdade. Que eu nunca acreditei em nada do que foi espalhado. Não por um segundo. Ela o encarou, diretamente como sempre fazia. Você sabe de onde veio? Eu tenho uma ideia, disse ele, com uma calma que tinha peso. E isso vai ser tratado. Não precisa fazer isso por mim. Não é por você, ele disse. Pausou. Depois corrigiu. Não é só por você. É porque o que foi feito foi errado, e eu não compactuo com o errado. Ficaram em silêncio por um momento. Lá no fundo da rua, alguém ligou um rádio. Uma música antiga vazou pela janela aberta de uma casa. Então Bruna disse, com uma voz que havia baixado um tom, Eu nunca peguei nada de ninguém, Kaique. Eu sei, disse ele, simples assim, como quem não precisa elaborar o óbvio, e havia algo naquelas duas palavras. Eu sei.
ditas daquele jeito, sem hesitação, sem ressalva, sem aquele olhar de quem está tentando acreditar, que fez algo dentro de Bruna afrouxar. Uma tensão que ela nem havia percebido que estava carregando. Ela descruzou os braços. "Obrigada por vir", disse ela. "Posso te ver de novo?", perguntou ele. "Fora do condomínio, fora de qualquer obrigação, só te ver." Bruna ficou olhando para ele por um momento longo. Homem rico, mundo diferente, vida diferente, tudo diferente. Mas ele havia atravessado a cidade para estar numa calçada irregular de uma comunidade, apoiado no capô do carro, sem nenhuma outra razão, além de dizer que acreditava nela. "Pode", disse ela. O que se seguiu foi construído devagar, como as coisas verdadeiras costumam ser. Não havia rótulo, não havia declaração. Havia encontros que iam acontecendo com uma naturalidade que os dois fingiam não notar. Uma tarde, num café simples perto da faculdade, ele havia perguntado onde ela gostava de ir, e ela havia rido, dizendo que não tinha costume de café. E ele havia dito que então seria o primeiro de muitos. Havia uma caminhada numa praça perto da comunidade, onde ele ficou ouvindo ela falar sobre os planos que tinha para quando se formasse, sobre as disciplinas do semestre, sobre um professor que ela admirava e outro que testava sua paciência. Kaique ouvia. De verdade ouvia. Não aquele tipo de escuta educada que as pessoas fazem enquanto esperam a vez de falar. Ele processava, perguntava, voltava a pontos anteriores da conversa. E Bruna, que havia passado a vida inteira sendo a mais atenta na sala, descobriu o que era ser ouvida com atenção igual. E foi numa dessas tardes que ele contou. Estavam no café pela terceira vez. Ela já havia escolhido o que gostava, ele já sabia pedir sem perguntar. Quando ela fez uma brincadeira sobre ele nunca ter passado por dificuldade na vida. Ele sorriu, mas o sorriso chegou 1 segundo depois do que deveria. "O que foi?", ela perguntou, percebendo. Kaique girou levemente o copo na mesa. Hábito que ela já havia mapeado. Ele fazia isso quando estava organizando pensamentos que não costumava compartilhar. "Eu cresci sem nada", disse ele. "Minha mãe trabalhava em faxina. Meu pai foi embora quando eu tinha 8 anos. Nós morávamos num quarto e sala que cabia a cama dela e um colchão meu no chão." Bruna não disse nada. Esperou. "Eu aprendi a programar num computador que um vizinho jogou fora. Consertei, aprendi, passei noite em claro por anos. Comecei a fazer bico de suporte técnico ainda adolescente. A empresa que tenho hoje começou num quarto de pensão. Eu e 2 amigos que também não tinham nada a perder." Ele a olhou. "Eu sei o que é sair cedo, voltar tarde e ainda ter que estudar. Sei o que é contar o que tem no bolso antes de decidir o que vai comer. Sei o que é ser olhado diferente por causa de onde você veio." Bruna sentiu o peito apertar de um jeito que não era tristeza. Era reconhecimento. "Por que você nunca contou isso para ninguém?", perguntou ela. "Porque o mundo trata você diferente quando sabe de onde você veio. Uns te admiram de um jeito que parece mais vitrine do que respeito. Outros ficam desconfortáveis. Prefiro que me conheçam pelo que construí." Mas me contou. "Contei", ele confirmou, com aquela objetividade simples que ela havia aprendido a reconhecer como a forma mais direta que ele tinha de dizer algo importante. Ela olhou para ele. Ele olhou para ela. E naquele café simples com xícaras comuns e cadeiras de plástico, algo que havia estado crescendo nas margens, finalmente ocupou o centro. Karen não sabia de nada disso. E foi exatamente essa ignorância que a fez cometer o erro que selaria seu destino. Sem Bruna no condomínio, ela havia respirado aliviada por alguns dias. Havia retomado as visitas à mansão de Kaique com renovado otimismo. Havia mandado mensagens, proposto jantares, sugerido que fossem juntos a eventos sociais. E Kaique havia declinado de todas, com a mesma elegância cansada de sempre. A frustração foi crescendo. Então, numa tarde, ela cruzou com Dona Maria no condomínio e percebeu pelo jeito que a mulher desviou o olhar que havia algo que Maria sabia e não estava dizendo. Karen era inteligente. Juntou os pedaços. Fez uma pesquisa discreta. Perguntou para uma conhecida que morava perto da comunidade se havia visto alguma movimentação diferente. E a resposta que voltou foi o suficiente para confirmar o que ela temia.
Alguém havia visto o carro de Kaique na comunidade semanas atrás. A raiva que Karen sentiu foi diferente das anteriores. Era uma raiva que vinha acompanhada de desespero, que é a combinação mais perigosa que existe numa pessoa sem limites. Ela precisava agir, e precisava agir rápido. Foi então que ela se lembrou da viagem. Uma vez por ano, um grupo dos moradores do condomínio viajava junto para os Estados Unidos. Era uma tradição antiga. Compras, passeios, alguns negócios no meio. Kaique havia confirmado presença no grupo de mensagens semanas antes, e Karen, que sempre ia nessa viagem, havia visto nela a oportunidade perfeita. Dia sozinha com Kaique. Longe do Brasil, longe de qualquer distração. Ela tinha certeza de que conseguiria finalmente virar o jogo. Começou a se preparar com semanas de antecedência. Roupas novas, malas organizadas, reservas em restaurantes que ela sabia que ele gostava. Falou para as amigas que desta vez seria diferente, que desta vez Kaique ficaria com ela. Havia uma certeza performática nas palavras dela que precisava ser dita em voz alta porque lá no fundo havia uma dúvida que ela não queria encarar. O dia da viagem chegou. Karen estava impecável. Vestido elegante, cabelos perfeitos, perfume que custava o que muita gente não ganha em mês. Chegou cedo ao aeroporto, acomodou-se na classe executiva, organizou a bolsa no compartimento acima e ficou de olho no corredor. As amigas chegaram, o casal de executivos chegou. Outros moradores do condomínio foram ocupando os assentos ao redor. Só faltava Kaique. Karen checou o relógio, checou o corredor, checou o celular. Nada. E então, quando o embarque já estava quase no limite, ela ouviu o movimento lá no fundo do corredor de entrada. Virou a cabeça, e o que viu fez o sangue gelar nas veias. Bruna, diferente, não de essência, mas de moldura, cabelos soltos e bem cuidados caindo sobre os ombros. Um vestido simples de corte justo que ela havia escolhido com aquele instinto natural que não precisa de personal stylist. Nada extravagante, mas havia algo nela que era impossível ignorar. Uma segurança nova, uma leveza de quem havia passado por fogo e saído do outro lado mais firme, não mais frágil. E logo atrás dela, com a mão levemente na parte inferior das suas costas, num gesto discreto e protetor, Kaique. O mundo às vezes tem um senso de justiça que nenhum roteiro consegue superar. O corredor da classe executiva nunca havia sido tão silencioso. Não era um silêncio real. Havia o ruído dos motores aquecendo lá fora, o som abafado de conversas, o tilintar de taças que a equipe de bordo organizava. Mas para Karen, naquele momento, o mundo havia emudecido completamente, como se o cérebro tivesse desligado tudo que não fosse aquela imagem à sua frente. Bruna, Kaique, juntos, caminhando em direção aos assentos da classe executiva com aquela naturalidade calma de quem não está chegando para provar nada a ninguém. As amigas de Karen trocaram olhares rápidos. O casal de executivos desviou discretamente o olhar para a janela. Havia uma consciência coletiva no ar. Todo mundo sentiu que algo estava prestes a acontecer. E ninguém sabia ao certo se queria assistir. Karen se levantou. Não foi uma decisão pensada. Foi o tipo de movimento que o corpo faz quando a emoção ultrapassa o controle da razão. Um curto-circuito entre o que se sente e o que se faz. Ela estava de pé antes de perceber que havia se levantado e já estava no corredor antes de perceber que havia saído do lugar. O que está acontecendo aqui? A voz saiu mais alta do que ela planejou. Kaique parou. Bruna parou. Os dois viraram ao mesmo tempo, com calmas diferentes. A dele construída, a dela conquistada. Karen, disse Kaique com aquele tom neutro que ela conhecia e odiava, porque nunca conseguia decifrar completamente. Não, ela cortou, ignorando ele e fixando o olhar em Bruna. Não. O que ela está fazendo aqui, nessa classe? Bruna não respondeu. Ficou olhando para Karen com uma expressão que não era provocação nem submissão. Era simplesmente presença. O tipo que não precisa de palavra para se afirmar. E isso, de alguma forma, foi o que mais irritou Karen. Uma faxineira na classe executiva? A voz subiu ainda mais, quebrando o silêncio disfarçado do corredor.
Isso é um absurdo. Chamem a comissária. Chamem a segurança. Ela não tem o que estar aqui. Uma passageira tossiu. Outra olhou para o teto. O casal de executivos que morava no condomínio ficou absolutamente imóvel, como dois pássaros tentando não ser vistos. Kaique deu um passo à frente. Ela está aqui comigo, disse ele. A voz não havia mudado de volume. Não havia raiva, não havia drama. Havia apenas a mesma firmeza de sempre, só que agora com um peso diferente. Eu a convidei. Ela aceitou. E não há nada de errado aqui. Você a convidou, repetiu Karen, como se estivesse processando um idioma estrangeiro. Você convidou a faxineira. Eu convidei Bruna, disse ele, com uma precisão que era quase didática. Karen olhou para ela uma vez mais, e havia em seus olhos naquele momento algo que ia além do ciúme e da raiva. Havia o reconhecimento doloroso de uma mulher que finalmente entendia que havia perdido. Não agora, não naquele corredor. Havia perdido muito antes, quando escolheu tentar destruir em vez de simplesmente aceitar que nem tudo que se deseja pode ser conquistado. Você não pode ser sério. A voz de Karen havia baixado, mas havia rachado por dentro. Após tudo que eu sou, tudo que tenho, tudo que eu poderia oferecer a você, você escolhe ela? Kaique ficou em silêncio por um momento, e então disse, com uma calma que era ao mesmo tempo gentil e absolutamente definitiva. Ela não é só uma faxineira, Karen. É a mulher mais digna que eu já conheci na vida. E dignidade não tem preço nenhum que você possa pagar. O silêncio que veio depois durou talvez 4 segundos. Depois, Karen explodiu. Foram gritos, palavras que saíram sem filtro, sem cálculo, sem aquela frieza estratégica que ela havia cultivado por tanto tempo. O verniz rachou de vez, e o que apareceu por baixo era a versão mais crua dela mesma. Uma mulher que havia crescido acreditando que dinheiro e sobrenome eram moeda universal, e que estava descobrindo, da pior forma possível, que não eram. A comissária apareceu. Depois um segundo agente de bordo. Depois 2 seguranças do aeroporto que esperavam do lado de fora, porque aeroporto não é lugar onde gritos passam sem resposta. Karen ainda discutia quando os seguranças chegaram. Ainda apontava o dedo. Ainda tentava recuperar algum controle da situação que havia escapado completamente das suas mãos. Você sabe quem eu sou? O meu pai vai resolver isso. Vocês não sabem com quem estão lidando. Um dos seguranças pediu calmamente que ela fosse com eles. Ela não foi calmamente. E foi exatamente essa falta de calma que complicou tudo. Porque, na confusão, quando a bagagem de mão de Karen foi solicitada para verificação de rotina, como protocolo de qualquer passageiro que gera incidente em área de embarque, os agentes encontraram o que não esperavam encontrar. Dinheiro em espécie. Muito dinheiro. Muito mais do que o permitido para a declaração de viagem internacional. Muito mais do que qualquer explicação casual poderia justificar. O tipo de quantia que levanta perguntas que a Receita Federal gosta de fazer. Karen foi retirada do voo. Seu pai, chamado às pressas como ela havia previsto, chegou ao aeroporto com o advogado antes mesmo que o avião taxiasse. Mas chegou para buscar a filha, não para salvá-la da situação. Porque há certas situações das quais nem pai milionário consegue salvar, especialmente quando há câmera e testemunha e agente federal envolvidos. Dentro do avião, quando a porta foi fechada e os motores começaram a ganhar força para a decolagem, Bruna ficou olhando pela janela. Kaique estava ao lado dela. Não havia poltrona entre eles. Era assim que ele havia reservado, lado a lado, sem fazer questão de mencionar isso quando a convidou. Só havia dito, eu tenho uma viagem marcada para a semana que vem e queria que você viesse junto. Você nunca foi para fora do país? Ela havia rido. Nunca. Então vai ser bom. Simples assim, sem cerimônia. Do jeito que as coisas boas costumam chegar, sem fanfarra, sem aviso, como se sempre tivessem pertencido ao lugar onde chegam. Quando o avião levantou do chão e São Paulo foi ficando pequena lá embaixo, Bruna sentiu algo que levou alguns segundos para identificar. Não era alegria exatamente, era maior que isso. Era a sensação física de que a vida havia virado uma página
e que a página nova era em branco de um jeito que prometia. Tá bem? Perguntou Kaique sem tirar os olhos da frente. Tô, ela respondeu. Depois de uma pausa, Kaique. Obrigada. Ele virou o rosto para ela. E havia naquele olhar algo que Bruna havia aprendido a reconhecer nas últimas semanas. Uma atenção inteira, sem divisão. Do tipo que faz a pessoa que é olhada sentir que é a única coisa no campo de visão de quem olha. Não precisa agradecer, disse ele. Precisa sim, ela respondeu, com firmeza gentil. Você foi até a minha rua quando não precisava. Acreditou em mim quando era mais fácil não acreditar. E me trouxe aqui quando eu nunca teria chegado sozinha ainda. Isso merece obrigada. Ele ficou quieto. Depois, num movimento simples, colocou a mão sobre a dela que estava pousada no apoio de braço entre eles. Nenhum dos dois disse mais nada por um tempo. Não precisava. Os dias nos Estados Unidos foram como Bruna havia imaginado que seriam, e completamente diferentes ao mesmo tempo. Ela havia imaginado grandeza. E havia grandeza, sim. Cidades enormes, lojas que ocupavam andares inteiros de prédios, ruas largas com aquela arquitetura que ela só havia visto em foto. Mas o que ela não havia imaginado era o quanto Kaique preferia as coisas simples dentro de tudo aquilo. O café de esquina à padaria de hotel, o parque ao shopping, a conversa longa à agenda cheia. Eles passearam, conversaram, riram. Ele a viu parar na frente de uma livraria por tanto tempo que acabou entrando com ela. E ficou observando com algo que era puro carinho enquanto ela passava os dedos nas lombadas dos livros com aquele olhar de quem encontrou o lugar favorito. Ela o viu parar na frente de uma loja pequena de eletrônicos antigos, os olhos acesos com uma nostalgia que ele raramente deixava aparecer, e entendeu sem que ele precisasse explicar que havia naquele homem ainda uma versão mais jovem, consertando o computador descartado em quarto sem janela. Dois mundos que haviam sido muito parecidos antes de tomarem caminhos diferentes, e que agora, por alguma graça do acaso ou da teimosia do destino, haviam encontrado o mesmo endereço. Foi numa tarde numa praça pequena com banco de madeira e pombos demais que Kaique disse o que havia estado guardando há semanas. Quando a gente voltar, eu queria te oferecer uma vaga de estágio na minha empresa. Bruna o encarou. Você tá falando sério. Sempre falo, você sabe disso. Kaique, eu sou faxineira. Você é estudante de administração no segundo ano de uma federal, corrigiu ele com uma objetividade carinhosa, que tem mais determinação do que a maioria dos profissionais formados que eu já contratei. Eu não estou te oferecendo favor. Estou reconhecendo o potencial. Tem diferença. Bruna ficou olhando para ele por um longo momento. Pensou no pai que saía às 5:30. Na mãe contando moedas. No ônibus nas apostilas. Nos currículos deixados em cada loja da redondeza sem resposta. Pensou em Dona Maria. E no dia em que bateu no portão com o sorriso de quem tem boa notícia. Pensou na mansão, na faxina. Nos olhares do condomínio. Na bolsa que se recusou a abrir. Pensou em tudo que havia custado chegar até aquele banco de madeira com pombos demais. E disse, aceito. Quando voltaram ao Brasil, a vida recomeçou. Diferente. Bruna começou o estágio na empresa de Kaique. Era desafiador, era intenso. Era exatamente o tipo de ambiente que fazia aquela cabeça dela trabalhar no ritmo que sempre havia pedido mais. Ela chegava cedo, aprendia rápido, perguntava sem vergonha e entregava mais do que lhe pediam. Em 3 semanas, todo o andar já sabia o nome dela. Em casa, o alívio foi silencioso e real. A renda do estágio fez diferença. Seu Antônio conseguiu regularizar a conta de luz com folga. Dona Cida comprou o remédio do mês, sem precisar contar moedas. Pequenas coisas, as mais importantes. Bruna continuou a faculdade à noite. Continuou acordando cedo, dormindo tarde. Continuou sendo quem era, só que agora com mais espaço para crescer. E Kaique continuou ao lado dela. Não de um jeito que a diminuía ou que a colocava em dívida. De um jeito que a via, que a ouvia, que a desafiava a ir além sem nunca sugerir que o que ela já era não bastava. Era esse o amor que ela havia encontrado sem procurar, construído devagar, tijolo por tijolo, em conversas de café e caronas e tardes de praça.
sem fanfarra, sem golpe de cena, sem nada que precisasse de plateia. Só dois adultos que haviam escolhido um ao outro com os olhos abertos. Meses depois, numa segunda-feira comum, Bruna passou na frente do condomínio fechado de alto padrão dentro do carro de Kaique. Não foi intencional. Era o caminho mais rápido para a empresa naquele horário. Ela olhou para as grades altas, para a guarita, para os jardins aparados do lado de dentro, e não sentiu nada que doesse. Sentiu gratidão, estranhamente, porque havia sido ali, limpando o chão de mármore com o mesmo capricho que havia limpado o linóleo da própria casa, que ela havia descoberto o valor que não cabe em currículo e não tem preço de mercado. O valor de saber quem se é quando ninguém está olhando. Kaique percebeu o olhar dela pela janela. Saudade? Perguntou com um sorriso de canto que ela havia aprendido a amar. Nenhuma, respondeu ela, virando o rosto para a frente com o próprio sorriso. Só gratidão. Ele não perguntou por quê. Não precisava. Acelerou o carro e seguiram, porque é assim que os melhores capítulos começam, não com o fim de uma dor, mas com a escolha de seguir em frente, mesmo quando ela ainda está cicatrizando. Com a coragem de acreditar que dignidade não é obstáculo para o amor. É exatamente o que atrai o amor verdadeiro. E Bruna sabia, agora, que tinha os dois.